Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, terapeuta sexual de casais do Impassex, Instituto Paulista de Sexualidade. E venho novamente conversar com vocês sobre algum assunto da sexualidade que tenha importância e traga alguns conhecimentos e ideias para vocês. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o que se chama de sexossomnia. É um nome diferente e interessante, pois isso diz respeito a pessoas que literalmente têm atividades sexuais enquanto estão dormindo. Estão dormindo e nem se lembram do que aconteceu depois. Olha, essa é uma condição bastante difícil de ocorrer, é rara. Das pessoas que fazem aqueles estudos de sono, às vezes precisamos fazer porque temos algum distúrbio, principalmente relacionados a roncar. De repente, então, vamos lá para um laboratório fazer um estudo de sono, ficamos a noite toda sob observação e descobrem, de 2 a 6% das pessoas que fazem esses exames, descobrem que essas pessoas têm atividades sexuais enquanto dormem. Uau! Então, seria essa quantidade de 2 a 6% aí nas pessoas que estão ficando nas suas casas dormindo? Esta é uma discussão importante que não se sabe a resposta. Mas quando que aparecem essas discussões de sexossonia? Normalmente quando tem uma pessoa reclamando. Olha, a maior parte das pessoas registradas nos estudos e pesquisas que tiveram atividades durante o sono, a maior parte são homens, entre 20 e poucos anos e 30 e tantos anos. Também é verdade que essas pessoas têm algumas coisas comuns que eu preciso dividir com vocês para que vocês prestem atenção nas suas vidas pessoais. Por exemplo, essas pessoas estavam passando privação de sono, dormindo pouco. Pouco quanto? Muito pouco. Algumas pessoas, vocês já notaram, que dizem que não precisam dormir. Não, mas de noite eu trabalho melhor. Não é verdade. Privação de sono é uma coisa complicada, que traz muitos malefícios. Bom, mas é só não dormir de noite? Também é verdade que essas pessoas que fizeram esses estudos nos laboratórios de sono, elas foram percebidas com algumas outras coisas. Por exemplo, excesso de medicações para dormir ou medicações psiquiátricas, variações de tomada do medicamento, e isso traz outros problemas e também traz essa coisa de aparecer atividade sexual durante o sono. Uau! E que mais? Não se sabe muito sobre esta condição ou como é que ela aparece, mas alguns estudos, especialmente alguns estudos de alguns exemplos de algumas pessoas, demonstram que esses comportamentos também são aprendidos desde a infância, em atividades de relacionamentos interpessoais, ou como existem esses comportamentos na infância e adolescência. Pode ser no sono, mas pode ser na interação com outra pessoa junto do sono. Sim, também é possível termos casos de pessoas, homens e mulheres, que foram abusados sexualmente na infância e a atividade sexual. O corpo entra em uma excitação sexual e uma atividade sexual durante o sono, porque esse corpo aprendeu a fazer isso. Será que temos que nos preocupar com isso? As preocupações normalmente têm ocorrido nas condições onde um casal dormem juntos e esse homem acorda no meio da noite. Não acorda, ele está dormindo e ele faz sexo com a esposa. Ele literalmente ele começa o sexo. Sabe que tem casais que se adaptam a isso e, na verdade, consideram que não é problema nenhum. Existem até relatos de casos onde a esposa diz, mas a gente sempre fazia isso, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana.
Quando que pode ser um problema? Nesse caso específico, a esposa começou a ter uma reclamação de que esse sexo durante o sono, no meio da madrugada, acontecia todas as noites e aqui nós temos um distúrbio de sono para ela. Ou seja, ela acordava cansada, passava a semana cansada porque estava dormindo menos. Ah, então pode ser um problema? Pode ser um problema. É sempre um problema? Não necessariamente, gente. Alguns casais podem se adaptar bem, mas alguns outros não vão se adaptar por quê? Igual aquele paciente que chegou e disse assim, não, mas a minha esposa reclama que eu acordo ela no meio da madrugada, que seja uma vez por semana, uma vez por mês. Ou seja, ela se incomoda, ela não quer e isso é um limite. Inclusive, foi ela, nesse caso, que encaminhou o marido para tratamento, porque ela disse, olha, se continuar desse jeito, a gente se separa. Tá, ela também não apreciava muito atividades sexuais, isso é verdade. Mas, de toda maneira, o casal precisa ter alguma interação, algum acordo entre eles. E vejo que, então, essas variações são importantes para entendermos como os casais podem ter isso, pode não fazer nenhuma questão com relação a ter esse sono, esse sexo durante o sono e sem precisar acordar. A coisa é que essa pessoa, sim, essa pessoa raramente vai lembrar disso. A outra pessoa se lembra porque a outra pessoa foi acordada. Poxa, mas isso tem algum benefício? Bem, é igual o sonambulismo, é igual sair andando dormindo. Com a vantagem de que você não vai ter preocupações de fazer alguma coisa fora da cama e a própria atividade sexual, ela ajuda a manter o sono e continuar o sono. Então até pode ser benéfico. Até pode ser benéfico num certo sentido. Não é uma patologia que causa grandes problemas. Porém, vamos lembrar, para aquelas pessoas que já foram estudadas lá no laboratório de sono, isso se associa a algumas coisas, como, por exemplo, alguns tipos de medicamentos que precisam ser mudados e reorganizados. Então, prestem atenção nisso. Nós temos que conhecer as circunstâncias para entender o quão problemáticas elas são. Também é verdade que situações de abuso sexual usando esse argumento, eu tava dormindo, fiz sexo dormindo, então isso já foi usado em tribunais para justificar homens que abusaram sexualmente de crianças ou adolescentes dentro de casa. Então, peraí, usar como justificativa não é correto e, na verdade, pode ser uma grande mentira. Mas que essas coisas existem e elas existem há muito tempo. Atrapalha você? Vamos estudar isso, vamos compreender isso. Dá para fazer modificações? Uma série delas. Vamos cuidar da nossa saúde sexual. Sejam sempre bem-vindos à nossa conversa aqui. Eu sou Oswaldo Rodrigues, sou psicólogo, sou terapeuta sexual de casais do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Vocês sabem que vocês também podem me ouvir num programa de rádio na Vibe Mundial, todos os domingos à noite, às 20h30, ao vivo. Mas também podem assistir os programas que ficam gravados no YouTube ou nas nossas redes no Instagram, meu e do Instituto Paulista de Sexualidade. Até mais. Boa semana para todos.